Hoje, mas ele não veio que o carro quebrou. Então vamos comigo. Glória a Jesus. Deixa que o Senhor possa falar conosco poderosamente nesta noite. Já tem falado, não é verdade? Irmãos, vamos continuar firmes nesse Deus, que Ele é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto e é luz na escuridão. E poderoso é o nosso Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 3 e 4. Quero aqui nesta noite louvar a Deus pela sua vida. Já enquanto você encontra essa passagem, enquanto chega na tela, lembrar os irmãos do nosso jejum dessa semana que se inicia, orar pela nossa célula. Irmãos, não desanime de convidar as pessoas para as células, para a igreja, que o Senhor possa orar por elas, né? Nós orarmos pelas almas, para que o Senhor possa trabalhar nos corações. Só Jesus para convencer, só o Espírito Santo, porque as nossas palavras parecem tão sem força, sem poder, mas o Senhor é especialista em trazer no coração daquele que não conhece, que está parado, desanimado, botar ele para que ele possa entender que a vida dele não tem sentido nesse mundo sem o Senhor. Livro de João, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. A história é bíblica, é boa, conhecida, é do céu e é para nós. Diz assim o versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Bom é o Senhor. Amados, eu queria aqui nessa narrativa, aqui é até simples de entender que é duas pessoas. Obviamente os discípulos deveriam estar próximos, mas o foco ali é duas pessoas: Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Eu queria fazer uma introdução para você entender quem era esse Nicodemos. Nicodemos, irmãos, ele era alguém que tinha força naquela época, alguém que tinha poder dentro da igreja na qual era respeitada em Israel, que era a igreja dos fariseus. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio nada mais é do que o nosso STF, por exemplo. Alguém importante. Ele era tão importante, irmão, que não era necessário ele estar lá presente. Ele poderia enviar outra pessoa para tirar de Jesus as informações que ele quisesse. Mas quando Nicodemos vai, ele não envia ninguém, porque a curiosidade e a necessidade estava ardendo, não era no coração de ninguém, de nenhum funcionário do seu gabinete, não, era no coração dele, que ardia o desejo de se aproximar, de estar perto de Jesus. Aí ele vai buscar Jesus de noite, porque como ele era influente dentro do Sinédrio, dentro ali num local onde tinha homens importantes, ele tomou todo o cuidado para que não fosse visto. E o que me chama a atenção é que Jesus é maravilhoso. Jesus não poderia dizer: não, eu não atendo depois das 6, o meu trabalho é até a hora que o sol está no céu, se pôs. Não, Jesus estava pronto a receber aquele homem importante também à noite. E o mais lindo na história de Nicodemo, ele sendo influente dentro do Sinédrio, você vai ver dentro do livro de João, ele aparece mais duas vezes.
em João capítulo 7, versículo 50, em João capítulo 19, versículo 39. No 7,50 você vai ver ele ali se apresentando, defendendo Jesus, a respeito de um julgamento que até está parecido com os nossos dias, um julgamento assim, sem sentido, de madrugada, queriam prender Jesus, matar Jesus de qualquer maneira, e ele entra na história e diz, mas não é necessário que seja pelos meios legais. E se você for no capítulo 19, ele juntamente com José de Arimateia está ali, pedindo pelo corpo de Jesus e ainda investe para colocar as especiarias sobre Jesus. Mas isso é um fato interessante, porque só aconteceu isso porque ele teve uma experiência. E eu espero nesta noite que você entenda, irmão, você pode servir Jesus de qualquer fórmula. Tem uns que é mais atirado, outros é mais retraído. Talvez você esteja semelhante ou parecido como Nicodemos, um crente secreto. Dentro do Sinédrio, irmão, ninguém sabia que aquele encontro, naquele dia que Jesus fala para ele, necessário você nascer de novo, Nicodemos. Não entre no céu de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é como você acha, como você pensa, não. É necessário ter um encontro verdadeiro com o Senhor. É necessário você nascer de novo. E nascer de novo, irmão, tem uns pré-requisitos. A nossa natureza humana tem que morrer. Parece uma coisa impossível, mas é necessário nós lutarmos dia após dia. Você vai dizer, pastor, você, desde o dia que você batizou, você mudou? Você deixou de ser o Miguel? Não, mas as minhas atitudes, diariamente eu tenho que estar confrontando comigo mesmo, para que eu não viva o que eu vivi outrora. Senão o evangelho não tem sentido. Então eu não morri, eu não nasci de novo. Por isso que Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário você batizar, sepulta-se o velho homem, nasce uma nova pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. Não é viver uma vida como hoje até vemos aí, talvez você já ouviu, não é possível que foi só eu, pessoas até do nosso meio dizer que a Bíblia já está ultrapassada e que teria que ser revista. E para mim, irmão, não sei para os irmãos, mas a Bíblia para mim, ela é tão atual quanto os jornais que existiam. Agora sai eletronicamente. A Bíblia se você decorrer nela, você vai encontrar e dizer, mas como pode? É impressionante. Você vê o agir e o operar de Deus. E Jesus naquele encontro, irmão, marca a história daquele homem. Ele passa a ser uma nova pessoa. Ele sendo fariseu, trabalhando onde estava, mas o coração dele, depois daquele encontro, passou a ser do Senhor Jesus. Ao ponto que ele tinha, antes de estar na presença dele, ele declara, dizendo, ninguém pode, não, uma pessoa comum, não, uma pessoa da nossa igreja, da nossa religião. O fariseu nada mais é, irmão, que algumas igrejas como nós temos hoje. Umas defendem uma posição, outras defendem outra. Por exemplo, nós assembleanos somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja será arrebatada. Tem os batistas que acreditam que vai ser no período, dentro da grande tribulação, eles são pós-tribulacionistas. Tem uns que é os calvinistas e os armenianos, mas são tudo crente, irmão, tudo prega o nome de Jesus, todos confessam a mesma fé, mas uns acreditam que, os calvinistas acreditam que você aceitou Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Nós não, que somos armenianos, não, aceitou Jesus, abandonou o barco, vai para o inferno, mas somos da mesma fé. Havia os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os maiores, mas acreditavam na mesma Bíblia, na mesma lei, professavam a fé no mesmo Deus, só que tinha algumas teorias
havia essa divergência dentro daquelas igrejas. E ele olhou para Jesus e disse: ninguém faz o que o Senhor faz. Uma pessoa comum, natural, não faz, se Deus não for com ele. E dentro daquele diálogo, irmão, Jesus traz Nicodemo para perto, mostra, porque Nicodemos, irmão, ele era não só de influência, mas de conhecimento bíblico, ele era também muito sábio. E aí Jesus ainda, dentro desse discurso, relata para ele: mas Nicodemos, se eu falo para você das coisas da terra, tu não entende? Imagine se eu falasse das celestiais. Então você para e pense, mesmo com todo o conhecimento do Nicodemos, era pouco em relação ao Deus que ele estava diante. Era pouco. O máximo que você conhecer de Deus, irmão, é pouco em relação ao que ele é. Você pode buscar, você pode estudar, você pode fazer teologia, fazer o que você fizer na terra, buscando conhecer de Deus. É pouco, é pouco, é pouco. A minha vida inteira é pouco. Eu me lembro que Billy Graham disse que a vida toda dele, que ele buscou a Deus, serviu a Deus, e ainda era pouco. Era pouco. Tudo que ele fez, pouco em relação ao Deus que ele servia. E com nós não é diferente. Mas o que eu queria que você nesta noite entendesse claramente é que encontros, irmão, são marcados para mudar a história daquele que vai em busca. Não foi Jesus que foi buscar Nicodemo, foi Nicodemo que foi buscar Jesus. E dentro desse encontro, e eu posso pôr um tema na minha mensagem: o grande encontro na vida de Nicodemos. Esse tema é marcante, um grande encontro. Mudou a história dele para sempre. Assim como nós que aqui estamos. Aquele dia que você ergueu a sua mão, você entregou a sua vida para Jesus, talvez dentro da igreja, talvez ouvindo uma rádio, talvez dirigindo, não sei aonde, foi o seu grande encontro, a sua grande decisão em servir um Deus grande e poderoso. A história de Nicodemos, irmãos, nunca mais foi a mesma. Os passos dele diante do que ele cria outrora, passa todo aquele conhecimento que era importante, mas naquele diálogo com Jesus, ele sai com a nova visão. Porque quando nós deparamos e buscamos ao Senhor, automaticamente nós não somos mais o mesmo. Se você continua na mesma posição, irmão, você não teve um encontro com Jesus. Não. O encontro com Jesus, ele é marcante. Você não se conforma. Eu não sei vocês, eu não me conformo com o pecado. Eu não me conformo, irmão, de ver as pessoas desinteressadas, despreocupadas. Muitas vezes até amigos nossos, ou pessoas que até congregaram com a gente, tão despreocupadas. Como se a vida, irmão, não tivesse fim. Como se o amanhã fosse uma coisa mais natural na terra. E não é. O amanhã não nos pertence. Nós temos que viver o hoje. E é dentro desse hoje que você vai demonstrar para o teu Deus o quanto você o ama e o quanto você o deseja. Se você olhar a história desse homem, irmão, que era grande, entre os grandes em Israel, desde aquela noite, não tem relatos dele estando com Jesus mais, mas as atitudes dele passou a ser diferente. As atitudes dele não são iguais a de Paulo, porque Paulo teve um grande encontro. E quando você tem um encontro natural, irmão, encontro verdadeiro e genuíno, é natural que a mudança vem. Se você olhar a história do apóstolo Paulo, ele nunca mais foi o mesmo depois que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Esse encontro é fantástico. E se você andar na Bíblia, você vai ver outros homens tendo encontro com Jesus. O encontro de Jairo com Jesus, a vida de Jairo nunca mais foi a mesma. O encontro daquela mulher que estava com aquele problema 12 anos, fluxo de sangue, a história dela nunca mais foi a mesma.
O encontro daquele homem endemoniado de Gadara, irmão, nunca mais a vida daquele homem foi a mesma, porque o encontro que ele teve com Jesus foi de mudança, e de mudança 100%, irmão. O outrora ele era de um jeito e passou a ser outro, porque assim é a vida de um crente, assim é a vida de um servo de Deus. Eu quero contar para você que encontros são interessantes. Tem uns que são durão. Eu vou dar um testemunho para você entender do meu pai. Meu pai nasceu, obviamente, como a maioria dos brasileiros, dentro da igreja do catolicismo. E eu tive a felicidade de conhecê-lo com 81 anos, na década de 80, eu era criança. O meu tio, irmão, o primeiro da nossa família que teve um encontro com Jesus, entregou a sua vida para Jesus aqui em São Paulo, na capital. Foi para Minas Gerais, pregou o evangelho para meus avós. Eles aceitaram a Jesus. Mas meu pai, irmão, rebelde, durão, gostava da bagunça, nunca quis nada com Jesus. Mas nós sempre orando, sempre clamando pela vida dele. E ele ali com 90 anos de idade, olha o que é encontro, irmão. Não tem como fugir. A palavra de Deus é linda, porque ele tinha um pleno conhecimento do que era servir a Deus, não só pela vida dos seus pais, não só pela vida da minha mãe, a esposa dele, não só pelas nossas vidas, a vida dos filhos, mas quando ele descobriu que estava com câncer, quando ele foi no médico, o médico disse: olha, seu Floriano, o senhor tem um câncer, e vai ser necessário o senhor passar por uma cirurgia. O câncer obstruiu o esôfago dele, não passava nem água. Um dia antes da cirurgia, ele convida um pastor amigo dele. E você sabe qual que era? O pedido para o pastor? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Vida inteira, irmão, família, eu e meus irmãos, minha mãe, lutando para aquele homem. Pelejando tanto, você tem que jejuar, orar, pregar, falar das coisas de Deus, dos milagres, dos mistérios, dos mantos. E ele durão. Mas quando o câncer bateu lá no esôfago, ele viu que a única saída para a vida dele era Jesus. Amém, irmãos? O mesmo encontro que Nicodemos teve, e a partir daquele encontro, Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Assim foi na vida do meu pai. Ele entregou a vida para Jesus. 7 dias depois ele faleceu. 7 dias. Eu creio, eu não tive a oportunidade de saber, mas imagino eu que ele achava que talvez não voltasse da cirurgia. Inteligente. Estava bom, consciente. Pede para aquele pastor, ele mesmo se oferece, ele diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Um pedido, irmão, que nós oramos a vida inteira, para que o Senhor fizesse. Aí você vai dizer: mas Deus é muito mal, permitiu um câncer e tal. Não, irmão, são coisas da vida. Deus só usou e aproveitou a oportunidade. O câncer não foi Deus que pôs nele, não. Deus não é mau. O câncer é da natureza humana. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a ter câncer. E ele foi um desses na terra. Só que dentro daquela oportunidade ele viu. Então todo aquele esforço que nós tivemos, irmãos, para levá-lo e ganhar a Cristo, parecia aos nossos olhos em vão. Parecia que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso clamor, parecia que Deus não estava nos ouvindo, mas estava. Nós não podemos jamais desistir, porque senão o que nós louvamos aqui, pastor Juliano, pastora Silene, pastora Rosângela, é em vão. O que pregamos parece que nós estamos contando contos da coronchinha. Se ele é Deus de milagre, ele abre deserto, ele faz o sol parar, a lua parar, ele abre mar, ele manda a chuva, ele corta a chuva, ele faz N milagres.
mas também Ele ouve a nossa oração, amém, irmãos? Ele atende o nosso clamor. Esse foi o grande encontro. O que nós pedimos a vida inteira é Ele por si só. Na última hora, como aquele hino da harpa, que me fugiu o nome. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Então a escolha, ele sabia, ele conhecia, ele viu, irmão. Ele, como Nicodemos, contemplou milagres. Não só, eu me lembro de um testemunho, irmão, uma vaca, uma das melhores vacas de leite que nós tínhamos, foi picada por uma cobra, e a vaca estava à beira da morte. Minha mãe orou para a vaca, para aquela vaca, fez uma oferta sobre aquela vaca, que era uma das melhores que nós tínhamos de leite. E aí a vaca estava pastando. A hora que nós fomos, a vaca estava morrendo. Quando nós voltamos, a vaca estava pastando para a glória de Deus. E ele viu aquilo. Ele viu que eu quase morri de meningite, tomei quase 2 litros de querosene, quase morri. Meu irmão Moisés, irmão, tomou veneno sem saber, morreu nos braços da minha mãe, e ele viu Jesus da vida de volta. Não era necessário ninguém dizer que Jesus, na história da vida dele, ele não tinha contemplado e visto, como Nicodemos disse para o Senhor: não pode uma pessoa normal, natural, fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com o Senhor. Ele sabia que a única solução, o único Salvador, era Jesus de Nazaré. E no tempo certo ele rendeu, entregou a vida dele para Jesus. E eu creio, claro que salvação é departamento de Jesus, mas eu creio que ele está na glória, usufruindo, mesmo na reta final da sua vida, ele entregou a vida dele ao Senhor. Assim como Nicodemos, irmãos, que agora a morte de Jesus representou mais na vida daquele homem, na vida de José de Arimateia, mais do que ele em vida, porque os sinais de quando Jesus morre foram notórios. Você pare e analise. Na morte de Jesus nós temos aquele ladrão sendo beneficiado, o ladrão que estava na cruz, que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele soldado romano que diz: não, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Ele reconheceu, vendo a natureza, vendo a noite, vendo o brado, vendo diante dos olhos dele a natureza se revelando, que ali estava diante daquele soldado o Filho de Deus. E vemos também a vida de Nicodemos e a vida de José de Arimateia, que eram homens de posição, homens que faziam parte do sinédrio, homens grandes, sendo transformados pelo poder que há no nome do Senhor. Pastor, me diga, o que eu aplico na minha vida, irmão? Mesmo que eu tenha no meu coração o desejo de servir secretamente ao Senhor, posso, mas vai chegar dia que vai ser necessário eu colocar a minha fé e demonstrar o quanto eu amo. Eu posso servi-lo em uma empresa, na família, em qualquer lugar, mas vai chegar uma hora que vai ser necessário eu dizer: não, eu quero o corpo de Jesus. Eu quero, vai até Pilatos, não, o corpo dele cede para nós. Ou demonstrar, como no capítulo 7, versículo 50, a nossa lei não permite que um homem seja julgado desta maneira. Você vai ter que demonstrar, dentro das injustiças, o seu coração, a sua alma vai declarar que você é de Cristo. Não é impossível nós não colocarmos para fora aquilo que está ardendo dentro do nosso coração, o quanto nós amamos, o quanto nós o defendemos. Então, nesta noite, vale a pena perseverar e permanecer. Irmãos, o que eu tenho a dizer para os irmãos é que a escolha que nós fizemos foi a melhor da nossa vida. Escolha essa que é para a vida eterna. Espero que você permaneça firme.
Não faça como muitos, que pensam que o evangelho, irmão, é a bolsa de valores, é um banco. Que pensa que igreja, que ser crente, irmão, é lugar de barganha e dizer: Deus, se o Senhor não fizer, eu vou largar de ser crente, não quero mais. Ô irmão, só de você entregar a sua vida para Jesus, quando você fechar os seus olhos, você vai ver o valor. Eu não posso aqui afirmar, mas eu imagino que você vai ter lembranças do Senhor que você serve. Você vai ver Ele e vai ser grato, e vai saber que Ele morreu. Você vai ver o furo na mão dele, vai dizer: fui crente, permaneci firme na igreja e estou na glória. Entenda, a vida é curta. Por mais que você viva até 100 anos de idade, chegou os 100 anos, 100 e poucos anos, você vai descer a tumba fria. E a eternidade, ela não tem fim. A melhor escolha desta terra, irmão, é ter o Senhor como o Senhor da sua vida. Jesus não é banco e nem bolsa de valores. Ele está aqui para te dar vida e vida com abundância. Ele não está aqui para te dar dinheiro. Dinheiro se ganha trabalhando e estudando. É se dedicando, é se profissionalizando. Dinheiro, irmão, é para esta vida. Entenda. Para a eternidade, daqui não se leva nada. Daqui, você não leva nem o seu corpo, que é a única coisa que a gente vê diante do espelho. Mas a fé que você depositou no Senhor Jesus, é ela que vai te dar o privilégio de ter um encontro verdadeiro e para sempre com o Senhor. Aprenda com Nicodemos, irmão. A história dele foi marcada para sempre com um único encontro. Ele nunca mais deixou de adorar e servir ao Deus que ele serviu quando ele esteve diante dele. Qual é a diferença de mim e de você em relação a Nicodemos? Nenhuma. Nicodemos, mesmo sendo alguém importante dentro do sinédrio, irmão, era um homem, era uma pessoa, e precisou, como nós necessitamos, de servir e crer no mesmo Deus e no mesmo Senhor. Amém? Se coloquem de pé. Eu quero orar para você. Daqui a pouco nós vamos ofertar. Semana passada eu até esqueci da oferta. Entenda. Encontro, irmão. O grande encontro. Eu não sei qual foi o seu, mas eu lembro o dia que eu ainda meio jovem, ali com em torno de uns 19 anos, erguendo minha mão e caminhando, dizendo: não, eu quero Jesus para minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Irmão, e dali para cá, nunca mais deixei dele, não. Não. Jesus é o Senhor da minha vida. Sei que sou pecador, mas procuro com todo zelo, irmão, não dá vaza. Eu sei que eu dou, eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, sei que os irmãos também são pecadores, mas em toda a história da sua vida, irmão, busque e procure sempre agradar ao teu Deus. É Ele, e é para Ele que nós vamos dar conta um dia de tudo que nós praticamos aqui na terra, inclusive desse dia maravilhoso de estar na casa do Senhor, louvando e adorando o seu nome.